Boa noite, nossos amigos e demais interessados nos estudos do Espiritismo. Voltamos mais uma vez a apresentar a nova edição do programa Encontro com o Espiritismo, que é uma produção da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, aqui de Limoeiro, que distribui gratuitamente as edições do jornal Espírita Allan Kardec e da revista Espírita Nova Era, Novo Mundo, que circula gratuitamente de 2 em 2 meses. E hoje, dia 9 de outubro de 2020, temos a grata satisfação, o prazer de apresentar mais uma edição do programa Encontro com o Espiritismo. E hoje conversaremos um pouco acerca das influências que os maus espíritos exercem sobre as criaturas. E nós sabemos que os maus espíritos, eles não são os demônios ensinados pelas religiões. Os maus espíritos são apenas os homens que viveram aqui na Terra, os homens perversos, e que passam de uma vida para outra e de lá perseguem os que estão do lado de cá. Mas também existe outro tipo de perseguição de espírito, diríamos de assédio, de influência dos espíritos, sobre as pessoas que são viciadas nas drogas, viciadas na bebida, no alcoolismo, viciadas na sexualidade, enfim, todos os gêneros de vícios são atrativos para os espíritos desencarnados. Os bons, não, os espíritos viciados. E então, o que atrai os maus espíritos, ou o que atrai os espíritos, que nós chamamos de espíritos obsessores, são as nossas inferioridades morais, as nossas imperfeições do nosso caráter, principalmente o orgulho, as vaidades, a maledicência, que é a arte de falar da vida alheia, os vícios, de uma forma geral, são esses os atrativos, ou a pastagem, diríamos assim, numa linguagem metafórica, a pastagem que atrai os maus espíritos, os espíritos inferiores, os espíritos atrasados. E então, hoje nós consultamos aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, que trata dessas influências. E Allan Kardec apresenta aqui a forma de superarmos esses tipos de influência dos espíritos viciados, que fazem obsessões, que criam obsessões contra nós, porque nós damos afinidade a eles com as nossas inferioridades morais, os defeitos do nosso caráter. E então, Allan Kardec, para esclarecer melhor o assunto, ele vai falar. E nós aproveitamos o ensejo para dizer que todo o nosso trabalho, que é o estudo, pesquisa do Espiritismo, é fundamentado, é baseado nas obras de Allan Kardec, e basicamente no Livro dos Espíritos, que é a obra básica da doutrina espírita. E ouçamos a palavra de Allan Kardec. Ele diz, é uma pequena mensagem, pequeno artigo que ele escreve: os maus espíritos somente vão aonde encontram chances de satisfazer a sua perversidade, a sua maldade, os seus vícios. Para afastá-los, não basta pedir, nem mesmo ordenar. Ora, se nós estamos assediados por espírito, por vingança, perseguição ou por algum vício qualquer que nós temos, não basta pedir nem ordenar a esse espírito que ele se afaste, que eles não vão se afastar.
Aí Kardec continua, é preciso eliminar de si o que os atrai. O que é que a imperfeição moral, o vício que nós temos, que atrai esses espíritos que estão tirando o nosso sossego, criando obsessão para nós. O que é que nós temos no caráter, os defeitos que atrai esse espírito? É isso que Kardec diz. É preciso eliminar de si o defeito, a imperfeição moral, o vício moral ou físico que está atraindo esse espírito. Enquanto não eliminarmos esse vício, essa imperfeição moral que nós temos, os espíritos não vão se afastar, nem mesmo com preces, porque nós ainda temos aquele vício, e o vício é o atrativo para eles. E continua Kardec em seu raciocínio lógico sobre as influências ou as obsessões. Os maus espíritos descobrem os defeitos, as imperfeições da nossa alma, como as moscas descobrem as chagas do corpo. Ora, se nós temos uma ferida, atraímos as moscas. O que é que devemos fazer para afugentar as moscas? Tratar da ferida, curar a ferida. Enquanto a ferida permanecer, as moscas continuarão em cima da ferida. A mesma coisa são as nossas imperfeições morais, que são as nossas feridas ou as feridas morais da nossa alma. Enquanto não curarmos, atrairemos espíritos daquela natureza, que se afinizam com os nossos defeitos. E Kardec continua esclarecendo melhor. Assim como limpais o corpo, fazer higiene no corpo, para evitar os vermes, assim também limpai também a vossa alma das impurezas, para evitar a presença ou a invasão dos maus espíritos. No caso, os espíritos viciados. E Kardec continua em seu trabalho de esclarecimento. Como vivemos num mundo onde pululam espíritos maus, as boas qualidades do coração, quer dizer, as boas qualidades do caráter, não estão sempre ao abrigo de suas tentativas. Nem sempre as boas qualidades do nosso caráter evitam a tentativa dos obsessores, que são as tentações. Eles vêm nos tentar. Por quê? Porque nós temos defeitos. E eles têm também. Então eles vêm nos tentar. Mas não nos dão as forças necessárias para resistir. Qualidade do bom caráter só não afasta os maus espíritos. Pelo contrário, até que essas qualidades são uma motivação para eles continuarem nos perseguindo e tentando nos desmoralizar. E Kardec, então, ele apresenta aqui um pequeno modelo de prece para nós vencermos essas imperfeições morais. Vejamos o que ele diz no modelo de prece. Ora, devemos fazer assim, principalmente na dormida ou nos momentos em que estivermos mais obsidiados. Em nome de Deus, essa é a prece que ele apresenta. Em nome de Deus Todo-Poderoso, que os maus espíritos se afastem de mim e que os bons me defendam deles. Espíritos malfeitores, ainda está na prece, que inspiram maus pensamentos aos homens, espíritos enganadores e mentirosos, que os enganais, espíritos zombeteiros, que zombais da sua credulidade, eu vos repilo com todas as forças da minha alma e do meu espírito, e fecho os ouvidos às vossas sugestões, mas peço a Deus misericórdia para vós. Essa é a prece que Allan Kardec apresenta, e ele faz um acréscimo. Na mesma continuidade, é um aditivo à prece. Bons espíritos que me assistem, é o anjo da guarda. Dai-me a força para resistir à influência dos maus espíritos. E dai-me a luz necessária para não cair em suas ciladas pelas suas tentações. Preservai-me do orgulho e das vaidades. Afastai do meu coração o ciúme, a inveja, o ódio, o ressentimento,
a malevolência e todos os demais sentimentos contrários à lei de amor e à lei de caridade. Pois são também outras tantas portas abertas aos espíritos viciados, aos espíritos do mal. Então, meus prezados amigos e interessados nos estudos do Espiritismo, nós sugerimos que consultem este capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, e no item número 16 e 17. E todos nós encontraremos uma forma de combatermos as influências dos maus espíritos, que muitos estão ao nosso lado, porque o mundo espiritual, onde eles habitam, é aqui ao nosso lado. São testemunhas de vista do que nós presenciamos, do que nós procedemos. Esses espíritos são testemunhas de vista. E eles só vêm a nós nos tentarmos para o mal porque nós temos imperfeições morais. Se não tivéssemos imperfeições morais, eles não estariam ao nosso lado nos tentando para o mal, porque eles também se alimentam dos nossos vícios morais. Devemos fazer a prece, a oração aos bons espíritos e, acima de tudo, tirar de nós o vício moral ou material que atrai esses espíritos que se afinizam conosco. E então fica aqui a nossa sugestão, que é apenas uma sugestão e também para reflexão das pessoas que são para as pessoas que são interessadas nos estudos do Espiritismo. Muita paz, muito boa noite e até a próxima oportunidade, onde apresentaremos o programa Espírita, Encontro com o Espiritismo. Muita paz para todos.